Olá e sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado panorâmica de hoje é consultor de comunicação, colunista, publicitário, blogger num dos blogs mais lidos do país, o 31 da Armada, comentador, escritor e também já foi jornalista. Tem 39 anos e é o diretor do museu, que é provavelmente o museu mais inovador de Portugal, o News Museum, Museu da Notícia. Temos connosco o Rodrigo Moita de Deus. Olá, Rodrigo. Olá. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui connosco. Rodrigo, eu gostaria de começar pela homenagem, digamos assim, que o museu faz às figuras da ficção ligadas ao jornalismo, como o Homem-Aranha, o Tintin ou o Super-Homem. E pegando no mais mítico, o Super-Homem, a certa altura, num dos livros da banda desenhada, o Clark Kent diz assim, vou citar: de certa forma, o Super-Homem é como um jornalista. O seu nome e a sua cara estão constantemente nas notícias. É sempre sobre verdade e justiça e, tal como os melhores jornalistas, o Super-Homem assume a sua responsabilidade em frente às consequências. Acha que esta comparação, digamos assim, romântica do jornalismo tem lugar no jornalismo que é praticado atualmente? Muito romântica, aliás, excessivamente romântica, até porque o Clark Kent não tem um único artigo escrito. Quem escrevia era a Lois Lane. A Lois Lane, exatamente. Portanto, ele estava muito ocupado para salvar o mundo, recebia ordenado da redação como qualquer outro jornalista. Agora, escrever que é bom, artigos em nome dele não há. Ela sim, ela brilhava. E depois, se ela ficava em perigo a escrever os artigos, lá tinha que ele ir atrás dela. Exatamente. Portanto, há aqui uma visão muitíssimo romântica. Literalmente romântica, neste caso. Literalmente romântica neste caso. O jornalismo é uma inspiração enorme para a sociedade que hoje temos, inevitavelmente. E quando retratamos essas três figuras maiores jornalistas, aliás, nós chamamos-lhe os jornalistas mais famosos do planeta, e são, sem dúvida, quisemos retratar muito isso. Nós, aliás, fizemos uma outra coisa, que fomos buscar todos os filmes inspirados no jornalismo, ou que tomaram o jornalismo como peça central, e são centenas e centenas e centenas de filmes. Portanto, o jornalista é o herói romântico da nossa era, da era dos média, inevitavelmente. E porquê é que decidiram criar o News Museum? Bom, o News Museum é uma tentativa de retratar esta era. Nós fomos sempre por eras, dividimos sempre a história em eras e, inevitavelmente, há uma era dos média, em que fomos marcados pelos média, em que os média mudaram o mundo e o mundo mudou os média e mudou a nossa maneira de pensar. Por causa de todo este entusiasmo que existe à nossa volta, som, palavra escrita, palavra transmitida, imagem. Inevitavelmente os média marcaram esta era. E talvez quiséssemos assinalar ou não o fim dessa era, mas isso é outra discussão. E queria também que falasse um bocadinho sobre a parte da interatividade e da tecnologia que envolve todo o museu, que é pouco português, não é? E da maneira como foi pensado. Sim. Exatamente. Da maneira como foi Desde pensado. da arena dos 77 metros quadrados, tem aquele video wall, da cascata, a Torre de Babel, que é para as pessoas também ficarem a conhecer um bocadinho disso. Quando pensámos o museu, na maior parte dos museus, voltando se calhar ao princípio, na maior parte dos museus não se pode tocar, nem mexer, nem tirar fotografias, e há quase uma enorme distância das pessoas para aquilo que é exibido. E nós sempre pensámos que nós fizemos um museu de histórias, não é um museu do jornalismo, não é sequer um museu da televisão ou um museu da rádio, esses existem, são outras coisas. Nós temos um museu das histórias contadas pelos média, das histórias dos média. E quisemos marcar a diferença por aí. É mesmo um museu para tocar, é mesmo um museu para mexer, é mesmo um museu para viver, porque os média são assim. É o melhor retrato que nós podemos dar dos média, é esta parafernália de sons e de imagens a correr, e esta capacidade de interagir, de deixar que eles nos mexam com a nossa vida e que nós possamos mexer com a vida dos média. E que o museu se reinventa ao ritmo da notícia. Inevitavelmente. O museu está permanentemente atualizado. Se é um museu dos média, se é um museu sobre a história dos média e as histórias atrás das histórias, então tem que ser permanentemente reinventado à medida que a notícia assim o exige. E o museu pode ser uma ode ao jornalismo num tempo em que ele é tão criticado? Não é, nem foi pensado assim. Não é, mas pode ser? É no sentido em que retratamos a forma como os média mudaram a história. E houve momentos em que os média de facto mudaram a história. Podemos ir lá para fora pensar na Guerra Hispano-Americana, em que os jornais de facto mudaram o curso da história, criaram uma superpotência chamada Estados Unidos da América, ou então em casos mais recentes, como em 74, em que tivemos uma revolução que se passou nos média,
e é em grande parte provocada pelos médias. Aliás, o período revolucionário começa nos estúdios do Rádio Clube Português e acaba nos estúdios da RTP. Vocês têm uma réplica com o texto. Exatamente, quisemos assinalar esse momento Exatamente. em que a rádio esteve ao comando das operações, mas acaba esse período revolucionário, acaba nos estúdios da RTP, com Dura Clemente, no 25 de novembro, a anunciar um golpe de Estado que nunca viria a acontecer. Portanto, é uma revolução quase passada em direto. E isso demonstra bem a capacidade de influência, de poder, do que os médias tiveram ou ainda têm sobre O tal quarto poder. o tal quarto poder. Agora, se isso é uma ode ou não, nós não entramos por essa discussão, nem entramos por esse... Eu faço essa questão porque, entrando no museu e vendo, lá está, o poder e a influência que o jornalismo tem e de saber que ele é necessário, que ele é preciso, as pessoas podem pensar exatamente isso, não é? Porque É sobretudo, se calhar, a solução até está logo no resto do chão. Se há uma ode, é à liberdade de imprensa, ao direito de informar e de ser informado. vocês têm uma lista dos países que... Exatamente. Fazemos o ranking dos países organizados consoante a liberdade de imprensa. Primeiro lugar ocupado pela Noruega e o último pela Coreia do Norte, onde não há liberdade nem imprensa, portanto, é mais fácil. E nesse sentido, sim, a literacia que nós promovemos, ou que tentamos promover junto das pessoas, é à volta da liberdade de imprensa. Não é sobre as virtudes nem os defeitos do jornalismo nem da comunicação social nos dias que correm. É sobretudo sobre o direito de informar e de ser informado, porque isso está na base de qualquer democracia. O princípio de qualquer democracia passa por aí, pelo direito de informar e de ser informado. E já que falou na questão da literacia, eu pergunto porque é que vocês fazem mesmo questão de fazer essa literacia dos média aos mais novos? É o mote do museu. Não valia a pena fazer o museu se não fosse assim. Passar alguns destes princípios era essencial. Fazer literacia nesse sentido era absolutamente fundamental. Nós temos muitas escolas. O museu foi pensado, construído, desenhado como se fosse uma sala de aulas gigante, com variedíssimas disciplinas. E esse é o mote central, a liberdade, com a liberdade da imprensa como mote central. Quando o fazemos, estamos a passar um bocadinho de literacia dos média, a ensinar ou a tentar ensinar as pessoas a lerem jornais, a verem uma televisão, a perceberem tudo o que está em jogo e, sobretudo, a importância de terem informação. A escolha que depois as pessoas fazem de se é o canal X ou o canal Y é com elas. Explicar-lhes que existe essa parafernália ou esse espectro enorme de escolha já é connosco. E que podem fazê-lo. E que podemos criticar órgãos de comunicação social à vontade, umas vezes legitimamente, outras vezes injustamente, mas que as pessoas têm direito de escolha e opções. E isso é um trabalho que fazia falta. E o melhor nessas visitas é que os alunos e os mais novos podem interagir naquele momento com aquilo que está a acontecer. Podem fazer de jornalistas, viver um bocadinho do que é a experiência de um jornalista, construir notícias, ir para um estúdio de rádio, viver como se fossem eles os gatekeepers dos tempos modernos. E se calhar criar o bichinho para que mais tarde... Ou não. Ou não, exato, ou se calhar assustam. Se tornarem melhores consumidores de informação já é um passo enorme e às vezes faz falta isso. Já estão a cumprir a vossa missão. Já estamos a cumprir a nossa missão. O museu também retrata a notícia e os média de várias formas, tal como disse no início desta entrevista. E sabendo nós que a notícia já não é o que era, isso traz mais vantagens Isso ou não mais faz desvantagens? minha. Eu sou diretor do museu, tenho uma posição absolutamente neutra em relação a essa matéria. A notícia é ou não é o que era. Eu digo não é o que era porque nós agora vemos não só a questão da multimédia, mas também vemos canais que nós consideramos de referência a fazerem coisas que nós não pensávamos que fossem fazer, como por exemplo a BBC, fazer um direto para Paris porque roubaram as joias da Kim Kardashian. E portanto, nós não pensávamos que isso seria possível de acontecer, né? Pelo menos não neste tipo de canais. É a necessidade de audiências, é a necessidade comercial? Daí eu estar a perguntar... Não, uma pergunta, estou a fazer entrevista. Agora, isso é uma necessidade comercial. Pode ser ou pode não ser. E isso corresponde ou não à vontade da audiência? Mas se eu vou dizer a minha opinião pessoal, eu acho que não devo dizer a minha opinião pessoal, mas é óbvio que acho que vai partir também um bocadinho pela questão da audiência, porque as pessoas se interessam pela Kim Kardashian, então a BBC vai buscar isso. Portanto, para a dar às solução pessoas. é nós não darmos às pessoas aquilo que elas querem. Não, mas tem que haver um equilíbrio. Não sei, estou a perguntar, estou a fazer entrevista. Deve haver um equilíbrio. Estou a fazer entrevista. Mas deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio entre aquilo que as pessoas querem e aquilo que se deve dar às pessoas. Acho que sim. E, portanto, Acima de tudo, deve-se privilegiar o jornalismo de referência. Portanto, em que é um colégio de sábios que decide
o que tipo de informação é que nós podemos ou não podemos passar Não. às pessoas. Não, mas por isso é que há uma parafernália de canais, precisamente para as pessoas poderem escolher o que querem ver. Agora, quando há aqueles canais que se consideram de referência, uma CNN, uma BBC... A fazer esse trabalho, que é pouco digno, continuo. Não, mas não é pouco digno, não é pouco digno. É pouco digno da BBC, acabou de o dizer. Não, e daí a notícia já não ser aquilo que era. Há uns tempos, ninguém pensaria que a BBC ia transmitir isto. Então, a Kim Kardashian tem quantos seguidores no Twitter? 10, 15 milhões? Não é notícia? Pergunto. É mais ou menos notícia que o direto que a RTP fez do casamento do Eusébio da Silva Ferreira. Isso cabe ao gatekeeper ou cabe ao editor decidir? Portanto, cabe ao Colégio de Sábios. Não sei. Estou a perguntar. Eu não devo estar aqui a dizer a minha opinião pessoal. O entrevistado é o Rodrigo. Mas isso assim tem muito mais graça. Mas é engraçado, porque nós pensamos sempre, temos um jornalismo de referência. Temos um prémio para jornalismo de referência, certo? Sim, o Gazeta. Eu ia falar do Pulitzer, não... Sim, mas em Portugal, sim, ok. O Pulitzer, o Sr. Pulitzer, para quem não sabe a história, pode ver lá no museu, o Sr. Pulitzer é o pai do jornalismo tabloide. Sim. É o pai do jornalismo tabloide. É o primeiro senhor a chegar à conclusão que já chega a decidirmos o que é que as pessoas têm ou não têm o direito de ver, ou o que elas devem ou não devem ver, e vou passar a dar-lhes aquilo que elas querem. E, no entanto, é referência do jornalismo. Para vermos como o mundo consegue mudar e, às vezes, até fazer a reciclagem de alguns termos extraordinários ou de preconceitos que temos. E, portanto, a notícia já não é aquilo que era, porque a BBC faz uma peça da Kim Kardashian. Não sei. Essa foi a minha questão. Eu depois dei esse exemplo, mas essa foi a minha questão. Mas tem mais graça se nós pensarmos. Durante séculos, sim, estou a dizer bem, a inovação tecnológica formatou a notícia. Não é? Portanto, houve um senhor que descobriu a tipografia móvel, os caracteres móveis para fazer a tipografia. Houve jornais, e os jornais eram formatados à máquina. A mesma coisa com a descoberta da utilização das rádios artesianas. E passámos a formatar a notícia à rádio, mais tarde à televisão, mais tarde à internet, mais tarde outra coisa qualquer. Há capacidade da internet de transmitir imagem. E, de repente, o hardware deixou de ter importância. O hardware, o suporte tecnológico. E a notícia passou a viver sem ter formato pré-concebido. Hoje é absolutamente indiferente se nós produzimos um determinado conteúdo para rádio, televisão ou papel. A entrevista hoje do Ministro António Costa é publicada no papel, no Jornal Público, para uma tiragem de 8 mil exemplares, mas as visualizações todas que tem são um vídeo. E, no entanto, aquele é jornal. Este é o fim ou não é o fim da notícia? Essa é a discussão mais engraçada de todas. É até que ponto é que as notícias deixaram de estar presas ao formato em que eram publicadas. Mas isso provavelmente será a natural evolução da notícia. A desmaterialização da notícia, esse é que é o ponto. Não tanto a Kim Kardashian e a BBC, mas muito mais a desmaterialização da notícia, em que nós temos o conteúdo que vive per si e independentemente do formato em que é publicado. Aliás, o Steve Jobs dizia nós moldamos as ferramentas e depois as ferramentas moldam-nos. E nesse sentido, como é que lá está? Nós nos podemos adaptar a essa nova realidade? Não querendo desmentir o Steve Jobs, pela primeira vez está a acontecer exatamente o contrário. Nós estamos a moldar as ferramentas consoante aquilo que nos dá jeito, porque o espectro de potencial tecnológico é de tal maneira grande que nós conseguimos moldar a notícia a qualquer tipo de formato. Isso é a parte engraçada e é o grande desafio do jornalismo e dos média para os próximos 20, 30, 40 anos. Será que, como o José Alberto Carvalho diz, que está tudo para inventar no jornalismo? Sim, na prática sim. Estamos a discutir novos formatos em que as televisões começam a fazer peças de 15 segundos para passar no online, em que não passam na própria televisão, em que a televisão deixa de ser televisão, ou em que os programas de rádio têm muito mais visualizações no online do que têm na sua emissão em direto, porque a emissão em direto tem um problema que não dá para rebobinar. Mas o programa de rádio filmado e em vídeo, de rádio comercial, com as manhãs da comercial, tem muito mais audiência em vídeo no seu formato online e, no entanto, não vive sem a emissão matinal. Como é que nós conseguimos combinar isto? Estamos a viver verdadeiramente um mundo multimédia. E esse é que é o grande desafio do jornalismo e, nesse sentido, sim, está tudo por inventar. Porque deixamos de estar presos ao formato. Sim, e nesse sentido, tendo em conta essas mudanças todas, tendo em conta também que o público pode estar mais exigente em relação ao conteúdo que lhe é transmitido, mas também em relação ao trabalho do jornalista. O público está mais exigente? Penso que sim. É uma questão engraçada, porque uma das críticas que é mais comum,
ser feito ao jornalismo é a questão do jornalismo se vender. Nós vemos o telejornal da SIC e achamos, não, isto tem demasiado crime. Mas o público está mais exigente se nós virmos que nas grandes reportagens, sejam elas escritas, por exemplo, vou dar o exemplo das grandes reportagens do New York Times, da multimédia, que ganham Pulitzers e que são de referência. Esse jornalista tabloide? E que são as reportagens mais lidas. Sim. E, portanto, aí nós vemos que, se calhar, o público, afinal, quer a referência. O público Ou que quer há um o mercado para jornalismo. isso. Ou que há um mercado para isso, exatamente. E que tem que fazer parte do leque da oferta, porque existe mercado, portanto, naturalmente fará parte da oferta. Exato. E a minha questão era, se tendo em conta essas mudanças todas, não só na questão do público estar mais exigente, mas também ao nível tecnológico e da relação com o jornalismo, se nós estamos a caminho, então, de uma mudança positiva, já que nós estamos no meio dessa mudança, não é? Temos um outro problema, que é a capacidade de angariar recursos suficientes para fazer um jornalismo mais exigente, daquele jornalismo de referência que falava. Ou seja, não há Melhor dinheiro. seria ter uma equipa spotlight em todos os jornais. Mas não há dinheiro. E não há dinheiro porque os meios ditos de referência não têm as audiências que outrora já tiveram, porque o mercado da publicidade não corresponde, porque ainda não foi criado um modelo de negócio para fazer rentabilizar ou para rentabilizar aquilo que é a explosão do online. Portanto, hoje continuo a receber menos por cliques do que visualizações de televisão. E isto é um problema objetivo, a incapacidade de gerar recursos suficientes para criar ou inventar coisas novas no jornalismo. É o maior problema da indústria que a indústria hoje em dia tem. E é muito engraçado, porque nós, à medida que falamos sobre isso, que é cada vez mais patente essa ausência de recursos, e que será assim durante os próximos anos, porque ainda não existe modelo nenhum suficientemente atrativo para gerar receitas, que se começa a discutir, ou que se recomeça a discutir, a obrigação dos Estados financiarem o jornalismo de qualidade ou de referência. Mas isso vai criar, se calhar, outro problema, não é? Muitos problemas. Estamos a voltar à conversa a 76. Mas, na realidade, em Bruxelas, quando vamos a Bruxelas debater o futuro dos médias e do jornalismo, voltamos a discutir essa questão. Se os Estados têm ou não a obrigação de financiar, como financiam museus, instituições não lucrativas, etc, 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 se os Estados têm ou não a obrigação de financiar o jornalismo de qualidade. O que não deixa de ser muito engraçado. Estamos em 76 outra vez. Avançámos tanto e, de repente, estamos a ter uma discussão que fazia sentido em 76. Se calhar voltou a fazer sentido, não estou a discutir isso. Mas a verdade é essa. Mas fará sentido, por exemplo, um modelo como aquele que o público tem apregoado, que é ter um mecenas para certo tipo de trabalhos? E no caso do público, os trabalhos em que eles tiveram esse mecenas foram trabalhos que até foram galardoados até com o Gazeta, em Portugal. Faz sentido também esse modelo? É uma forma de monetizar o artigo, mas isso é um patrocinador. Na prática, não é nada de novo nem de inédito. Ou se calhar nós estamos a precisar é de pessoas que estejam dispostas a investir no jornalismo sem terem... interesses. Ou isso, ou sem terem aquela noção. Eu vou perder dinheiro, mas não há problema. Mas essa será uma visão, lá está. Portanto, vamos recorrer ao altruísmo, na prática. Não, eu estou a falar se essa também poderá ser porque uma vez o grande desafio, se calhar, é tornar o jornalismo, é fazer com que o jornalismo tenha rentabilidade, não é? Que não está a ter. Rentabilidade ou, pelo menos, que se pague a si próprio, não é? Que se pague a si próprio. E aí nós não vemos isso a acontecer, com tanta reformulação que tem não havido. encontramos modelo de negócio suficiente para sustentar... E o desafio será esse? O desafio será esse. Agora acrescentamos mais um. Só estou a arranjar problemas, porque foram os problemas que É para isso que é que está. É para arranjar problemas. Antigamente, há 15 anos atrás, nós tínhamos um telejornal no canal de televisão, em que tinha 3 milhões, 4 milhões de audiência. 3 milhões. Hoje, a opção que nós temos às 8 da noite não é uma opção, são centenas de opções. Eu tenho o Facebook, que é, para efeitos de estudos, a principal fonte de notícias de toda uma geração. E que vimos que a SIC Notícias agora, de manhã e à hora do almoço, mete aquilo de vídeo. Bem, e provavelmente bem. É a principal fonte para de dar informação... as notícias às redes sociais. Exatamente. A principal fonte de informação noticiosa para toda uma geração é o Facebook. Temos os jogos da PlayStation, temos a rádio, temos o online. Mas aí podemos estar a perguntar também, vivemos num jornalismo de títulos, tendo em conta que agora os jornais também vão trabalhar para os cliques.
Luís, e não vivíamos num jornalismo de títulos em 80, na década de 80? É verdade que o formato pode ter mudado, agora é digital, mas o Correio da Manhã existe desde a década de 80. títulos. Com títulos, e o Diário de Notícias também. E se for ver, e se for mais para trás ainda na história, vai encontrar coisas absolutamente extraordinárias. Títulos, jornalismo de títulos. Sim. Voltamos à Guerra Hispano-Americana. Foi no fim do século passado. Não é? E era jornalismo de títulos, à mesma. Mudou alguma coisa? Ou mudou só o formato? Mudou a plataforma onde agora se pratica esse jornalismo. Mudou a plataforma, temos mais cores agora, temos outro potencial tecnológico, o princípio mudou, não sei, deixarei a quem faz tese de mestrado sobre a matéria. E para terminar, eu perguntava-lhe se, porque os futuros jornalistas ou os novos alunos que chegam às licenciaturas de jornalismo e comunicação social, chegam às universidades e os professores dizem: meus amigos, isto está mal, não está nada fácil, o jornalismo está numa grande crise, as empresas só querem estagiários, etc. A pergunta é, como é que se pode, porque a casseta vai se repetir ano após ano, não é? E como é que se pode passar este tipo de obstáculo, não é? Como é que se pode olhar para estas rasteiras da desmoralização e tentar contrariá-las? Não, vamos pôr as coisas ao contrário. É verdade que as audiências estão balcanizadas, entre centenas de opções diferentes. É verdade que os grupos de comunicação social não têm os recursos que outrora tiveram. É verdade que recorrem cada vez mais a recursos mais baratos e que o jornalismo produzido não inova. É verdade que ainda não foi encontrado um modelo de negócio que seja capaz de rentabilizar os recursos novos que existem. É verdade tudo isso, que dá uma oportunidade absolutamente extraordinária. Os médias estão à espera de ser reinventados. Voltando às palavras do José Álvaro de Carvalho, está tudo por inventar no jornalismo. Isso é a oportunidade maior de todas. Tentar passar por esta aprendizagem sem ficar demasiado preso aos preconceitos e aos formatos existentes que amanhã não existirão, é talvez o maior desafio. Mas passando esse desafio, está tudo por fazer. Literalmente tudo por fazer. É como se tivéssemos voltado ao século XIX. Rodrigo, muito obrigado então por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Foi um prazer ter-vos desse lado. Fiquem bem e até lá tenham uma ótima semana.